Queridos, vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Segunda Coríntios 3, nós vamos dos versos 7 até o 11. Nós estamos na continuação do capítulo do argumento de Paulo sobre a diferença das duas alianças. 2 Coríntios 3, a partir do verso 7 até o 11, diz assim a palavra de Deus. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar? Ó Deus Santo, obrigado por esse ministério maravilhoso do Teu Espírito. E confiado nesse ministério que ilumina as nossas mentes e que aquece e transforma os nossos corações, que te pedimos, fala conosco. Nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, amém. Você já teve a experiência de ver algo que já era bom ficar ainda melhor? Um exemplo disso, para os amantes da fina gastronomia. No ano de 99, crianças, 99, século passado, aliás, milênio passado, acreditam? Eu estava lá. E eu fui surpreendido com algo maravilhoso naquele restaurante fino chamado McDonald's. Na época eu gostava muito, hoje eu já não dou conta mais de comer aquilo. Mas num belo dia, lá estou eu, feliz da vida, indo com meus pais para o McDonald's, meus irmãos também. Quando eu sou surpreendido, eu ia comer meu Big Mac de sempre, delicioso, aquela maravilha, mas eu sou surpreendido com uma novidade incrível. Agora, tinha lá também o Super Big Mac. Quem lembra dessa? Super Big Mac. 2 carnes já eram incríveis. 3, então, para mim, meu deleite. Fizeram meus olhos brilhar. E isso junto com o Top Sunday, outra inovação do McDonald's, porque antes era só o Sunday, virou Top Sunday. Fizeram o pequeno Marcel muito mais feliz naquele dia. E também muito mais acima do meu peso, confesso. O que já era bom fica ainda melhor. Acontece algumas situações na nossa vida. Isso deve ter acontecido com você também quando você teve aquela promoção inesperada no seu emprego. Ou então quando o seu amor apareceu na sua vida. Já era bom, mas contigo agora está muito melhor. Ou até quando você recebeu um upgrade inesperado no quarto de hotel porque o seu não tinha mais. Então, infelizmente, você vai ter que ficar na suíte presidencial. Acontece, pouco, mas acontece de vez em quando. O que é bom fica melhor ainda. É bom demais quando isso acontece, né? E são 2 coisas que a gente pensa quando isso acontece. Primeiro, a gente fica muito feliz. A gente fica tão feliz porque é óbvio que essa condição agora é muito, muito melhor do que a anterior. Muito melhor. E segundo, a gente se acostuma fácil, porque a gente gosta de se acostumar com aquilo que é bom. Então, voltar para a condição anterior, jamais, jamais. Algo parecido aconteceu com o povo de Deus na história da redenção. O povo que foi chamado pelo Senhor já experimentava de algo bom e glorioso nos tempos da antiga aliança com Moisés. Mas o que era bom ficou ainda melhor quando veio aquele que é superior que Moisés, Jesus Cristo. E ele trouxe uma nova aliança e uma glória infinitamente superior. E é sobre isso que esse texto vai falar hoje.
de por que a nova aliança tem uma glória superior do que a antiga aliança. E de por que não faz sentido a gente querer voltar à nossa antiga condição. Em resumo, nós vamos ver nessa manhã que a glória do ministério do Espírito é muito superior à do ministério da lei. A glória do ministério do Espírito é muito superior à do ministério da lei. Nós vamos ver isso com duas razões porque ela é superior. E a primeira delas, a glória do Espírito, ela é superior porque ele nos justifica, enquanto a lei nos condena. A carta de 2 Coríntios ela foi escrita por Paulo como uma defesa da autoridade dele sobre os coríntios. Como defesa da autenticidade do seu ministério diante deles. Não por quem Paulo era, mas por quem tinha chamado Paulo para aquilo. O próprio Deus. Deus o chamou para ser apóstolo. Deus o chamou para plantar aquela igreja. Então ele tinha autoridade sobre eles, mesmo sofrendo muito, mesmo parecendo fraco aos olhos humanos, mesmo não sendo tão eloquente assim, mesmo não tendo presença marcante, forte, como eles vão citar, como o próprio Paulo vai citar ao longo dessa carta, que era o que eles acusavam Paulo. Paulo tinha autoridade sim sobre eles, porque Deus deu essa autoridade para ele. E é disso que ele vem tratando desde o capítulo 2, do final do capítulo 2 até agora. Vários naquela igreja eles se rebelaram contra Paulo porque achavam que ele estava aquém dos padrões de um apóstolo. E Paulo diz no capítulo 2, verso 16, quem, porém, é suficiente para essas coisas? Quem é suficiente para pregar o evangelho? Quem é suficiente para exalar o bom perfume de Cristo que salva uns e ao mesmo tempo condena outros? E a resposta nós vimos na semana passada, está no capítulo 3, dos versos 4 a 6. Cristo é suficiente. Somente Ele é suficiente. Cristo é que fazia Paulo ter a confiança de falar com autoridade aos coríntios. Porque a suficiência de Paulo não estava nele, estava em Jesus Cristo. E entre o grupo que achava que Paulo era insuficiente naquela igreja, estavam aqueles que se denominavam apóstolos. Apareceu gente dizendo, nós somos apóstolos também. Inclusive, nós somos os verdadeiros apóstolos. E Paulo vai falar desses homens com detalhe no capítulo 11, mas, por enquanto, basta a gente saber quem eles eram e o que eles faziam. Esses homens que se diziam apóstolos, eles eram judaizantes. Eles eram pessoas que diziam ter se convertido ao cristianismo, mas que obrigavam os cristãos a seguirem à risca a lei de Moisés para poder serem salvos. E eles diziam em Corinto que eles, na verdade, não Paulo, eles eram os reais apóstolos. Porque eles eram eloquentes, eles eram poderosos. Eles se gabavam de seguir verdadeiramente a lei de Moisés. E eles ainda tinham recomendações de gente grande lá de Jerusalém. Então imagina só, aos padrões humanos, quem são os verdadeiros apóstolos? Era isso que eles diziam. E é daí que parte toda essa discussão do capítulo 3. Quem de fato tem um ministério autêntico? Quem de fato tem? Aqueles que se valiam das recomendações dos homens, ou aqueles que mostravam na vida dos próprios coríntios a sua carta de recomendação? Aqueles que se firmavam em ser perfeitos cumpridores da lei, ou aqueles que tinham a sua suficiência somente em Cristo? Os supostos seguidores e sucessores de Moisés na antiga aliança, ou Paulo, um ministro da nova aliança? Esse é o contraste. E Paulo continua mostrando esse contraste evidente entre eles, ao comparar agora a glória das duas alianças que eles representavam. Está nos versos 7 a 9. Acompanhe comigo de novo. E se o ministério da morte gravado com letras em pedras se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Qual era o autêntico ministério que tinha naquela igreja? O ministério dos supostos cumpridores da lei?
antiga aliança, ou o ministério daqueles que se firmavam no poder do Espírito de Cristo, na nova aliança. E veja como Deus chama cada um desses ministérios aqui. De um lado está o ministério da lei, que aqui aparece com 2 nomes. No verso 7 ele é chamado de ministério da morte. E no verso 9 ele é chamado de ministério da condenação. E do outro lado está aqui o ministério do Espírito, que também é chamado de ministério da justiça. Mas por que ele chama o ministério da lei de ministério da morte e da condenação? Nós começamos a ver isso na semana passada, quando ele disse no verso 6 que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Todo aquele que tenta, que se firma em cumprir a lei de Deus para ser salvo, só vai encontrar nisso a sua morte e condenação. Não porque a lei seja ruim. Ela é boa, ela é perfeita, ela é justa, ela é pura, ela é santa, como o próprio Deus que deu ela para nós. Mas sabe quem é ruim? Nós somos. Nós somos ruins. Nós somos incapazes de cumprir a lei totalmente porque nós somos pecadores, nós somos mestres em desobedecer a lei de Deus. E a própria lei de Deus nos condena, quando diz lá em Deuteronômio 27, 26, maldito aquele que não permanecer em todas as palavras dessa lei para cumpri-las. Todas. Falhou em umazinha, já está condenado. E você sabe, a gente não falha em umazinha só. A gente falha em muitas partes da lei. E até aqueles que se acham cumpridores perfeitos da lei, eles se firmam só naquelas partes que eles conseguem cumprir. Então eles dizem, a lei é isso, porque é o que ele consegue cumprir. O resto não é mais lei, não. Ele quebra dia a dia as outras partes da lei. Então ninguém pode se justificar diante de Deus de ter conseguido cumprir perfeitamente a lei. Mas Deus pode fazer isso por meio do Espírito de Cristo que habita em nós. E esse é o diferencial. É por isso que Paulo chama o ministério do Espírito de ministério da justiça. Cristo cumpriu perfeitamente toda a lei de Deus por nós. E todo aquele que crê em Jesus Cristo recebe o Espírito dele que nos cela, mostrando isso a Deus. Olha só, esse aqui está justificado. Está justificado. Quem crê em Jesus já está justificado diante de Deus pelo sangue de Cristo, que foi condenado no nosso lugar lá na cruz do Calvário. É isso que diz Romanos 5,1, quando ele diz, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que diz Romanos 8,1, quando diz, agora, pois, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Justificação, por meio do Espírito que nos cela, dizendo, esses são de Cristo. Esses estão unidos a Cristo. Sabe quem garante isso? O próprio Espírito de Deus. Ele nos dá vida, Ele nos dá paz, Ele nos dá a certeza do amor de Deus e ainda nos capacita agora, aí sim, a cumprir a lei de Deus. Agora você consegue cumprir a lei de Deus, porque você tem o Espírito dentro de você. Você pode, unido a Cristo, recebendo o Espírito, você pode desfrutar do perdão de Deus. Você pode experimentar uma transformação real que a lei por si só não faria por você. Você vê quem é Deus, mas você não consegue ser transformado meramente pela lei. Mas o Espírito faz isso em você. E você consegue desfrutar de comunhão com o Senhor eternamente. Percebe como isso é infinitamente melhor do que aquilo que tinha no Sinai? Percebe como isso é muito mais glorioso do que o que Moisés apresentou para aquele povo? Sim, aquilo que aconteceu no deserto foi realmente glorioso. Imagina só, um monte pegando fogo, uma nuvem de glória vindo e um homem subindo lá, brilhando o rosto. Tanto é que Paulo diz que os filhos de Israel não conseguiam olhar fixamente para Moisés, tamanha era a glória refletida na face de Moisés. Nós lemos isso em Êxodo 34. Quando Moisés ele desce do Monte Sinai pela segunda vez, com as tábuas da aliança, ele tinha visto apenas um rastro da glória de Deus escondido numa penha, numa caverna. Mas isso, só esse rastro,
de Deus passando pelas costas já foi suficiente para o seu rosto resplandecer de uma maneira inigualável. Brilhando, brilhando, a ponto de o povo ficar com medo. Quando ele desce, o povo fica com medo de se aproximar dele. Tamanha era a glória no rosto daquele homem. E ele coloca um véu para proteger. Para se proteger. Mas a gente se pergunta, por que o povo não podia olhar fixamente para Moisés? Por que ele tinha que cobrir o seu rosto cheio de glória naquele momento? Pela mesma razão que Deus disse ao próprio Moisés que ele mesmo não poderia ver a sua face. Moisés pediu ao Senhor, em Êxodo 33, verso 18, ele diz assim: rogo-te, me mostres a tua glória. Mostra a tua glória, Senhor. E Deus responde para ele de uma maneira clara: você não pode ver a minha face, Moisés. Porque no dia que você ver a minha face, você vai morrer. Homem nenhum pode ver a minha face e viver. Homem nenhum. Ver a glória de Deus no tempo da antiga aliança era a morte certa. Sabe por quê? Porque o povo era obstinado. Porque o povo era incapaz de ler, de obedecer à lei de Deus. Tanto é que quando Deus foi dar a lei, a primeira vez, antes de Êxodo 34, você vê lá, em Êxodo 32, o que é que acontece? O que é que o povo faz enquanto Moisés está lá recebendo a lei de Deus? O povo faz um bezerro de ouro. Um outro Deus. Um falso Deus. Então Moisés colocava o véu, na verdade, era para proteger o povo da glória de Deus. Porque aquela glória certamente fulminaria os filhos de Israel. Então como é que o povo de Deus pode então enxergar a glória de Deus? Como é que nós podemos ver a glória de Deus sem sermos fulminados, destruídos? Você sabe, nós não somos diferentes deles. Nós somos pecadores como eles. Nós somos infiéis como eles, obstinados como eles. Como é que a gente pode, então, ver a glória de Deus? Só se alguém fosse fulminado no nosso lugar. Você sabe de quem eu estou falando. Aquele que é digno, diz a palavra de Deus, de maior glória do que Moisés. Aquele que não carregava na face um reflexo do rastro da glória de Deus, mas mostrou no seu corpo inteiro a glória escancarada para nós, o Senhor Jesus. Lembra da transfiguração no monte? João fala dela. Ele diz: nós vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Naquele dia, o próprio Moisés estava lá para ver. Teve o seu pedido atendido e ele viu com seus olhos a glória de Deus na face de Cristo. E sabe por que ninguém ali foi fulminado naquele dia? Porque Jesus seria no nosso lugar. Porque Ele nos deu o seu Espírito que é capaz de atestar no nosso coração. Esses já estão justificados porque creram no Filho de Deus. É esse mesmo Espírito que nos justifica também, que nos transforma, que permite que nós nos acheguemos com confiança à glória de Deus. Uma glória que não é mero reflexo, mas é substância divina diante dos nossos olhos. A glória de Cristo dentro de nós por meio do seu Espírito. Uma glória infinitamente superior. Percebe como o ministério do Espírito é muito mais glorioso do que o ministério da lei? A lei mostra a glória de Deus na sua santidade, na sua perfeição, mas ela mostra também que nós somos incapazes de cumprir essa lei, de chegarmos a essa santidade, a essa perfeição pelas nossas próprias forças. E aí vem o Espírito de Deus e nos mostra que Jesus sim, cumpriu perfeitamente essa lei por nós. E nos vivifica a ponto de podermos agora cumprir a lei de Deus, não para nos salvar, mas em amor àquele que nos salvou. Esse sim, é o ministério que nós temos hoje. Esse é o ministério que nós temos agora. É por isso que não faz sentido que as igrejas enfatizem tanto o cumprimento da lei como causa da nossa salvação, como se isso fosse a causa. Você vê por aí, igrejas que são ferrenhas nos usos e nos costumes, mas esquecem de pregar a Cristo como Salvador, e o Espírito como aquele que transforma. A igreja fala: faça isso, deixe de fazer aquilo, mude isso, para com isso.
mas não fala quem vai te ajudar a fazer isso. Você não consegue sozinho. Eu não consigo sozinho. É o Espírito Santo que faz isso em nós. Outras igrejas, elas ficam batendo na tecla. Só é crente de verdade quem cumpre tal lei. Ou só é crente de verdade quem observa tal mandamento. Ou faz isso, ou deixa de fazer aquilo. Meu irmão, minha irmã, só é crente de verdade quem crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ponto final. Quem olha para a sua vida e sabe, meu Deus, se dependesse de mim, eu estaria perdido. Eu estaria perdido. Eu sou um descumpridor da lei de Deus. Mas também, ao mesmo tempo, dá graças a Deus por Jesus Cristo, que me salvou da minha condenação, que me deu o seu Espírito, que me transforma e que agora me faz dizer sim para a lei de Deus e não para o meu pecado. Essa é a glória superior do ministério do Espírito em nós. Mas mesmo que a gente creia na graça do Senhor que nos salva, mesmo que a gente creia também no Espírito que nos transforma, por vezes a gente não age de acordo com aquilo que a gente diz que crê. A gente duvida do ministério glorioso do Espírito. Você quer ver um exemplo? A gente cai de novo naquele pecado, sabe? Que a gente tem dificuldade. A gente cai de novo e a gente diz o que a Deus? Pai, dessa vez eu vou mudar. Eu não vou fazer de novo. Seu filho já disse isso para você? Pai, não vou fazer de novo. Você acreditou no que ele disse? Você sabe que ele vai fazer de novo. Você sabe. É a mesma coisa. Quando a gente fala, eu não vou fazer de novo, a gente sabe, Deus sabe que a gente vai fazer de novo. Mas a nossa oração devia ser, me perdoe, me ajuda, Senhor. Faz com que o teu Espírito, ele sim, mate esse pecado dentro de mim. Eu preciso de ti. Ou então, quando a gente acha que a gente é mais merecedor ou menos merecedor do amor de Deus por aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Você está pensando como a lei. Mereceu? Deus vai me abençoar. Não mereceu? Deus vai me condenar. Deus já te perdoou. Você não é mais ou menos merecedor. Sabe por quê? Porque Cristo já mereceu esse amor por você. Você não precisa duvidar do amor de Deus. Você pode se arrepender e confiar no amor de Deus. Não tem comparação, queridos. Não tem comparação o que o Espírito fez dentro de nós, o que Ele faz através de nós. Ele atesta dentro de mim e de você. Você é filho e filha de Deus, porque você creu em Jesus Cristo. Desse amor ninguém te separa. Você pode se aproximar agora dessa glória superior com a certeza de que você não vai ser condenado, porque Ele já justificou você. E se você crê, a glória de Deus, ela não vai te destruir de jeito nenhum. Ela vai te transformar. Até um dia que você vai ter o reflexo perfeito dessa glória no seu corpo inteiro. Eu te pergunto, você crê nisso? Essa é a primeira razão. Porque essa glória é infinitamente superior. Ela nos justifica e não nos condena. Mas tem uma segunda razão. E é o nosso segundo ponto. A glória do Espírito, ela é superior, porque ela é permanente e não desvanecente como a da lei. Vamos reler os versos 10 e 11? Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, nesse respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Paulo continua a mostrar a superioridade da nova aliança, agora enfatizando um outro aspecto que torna essa nova aliança muito mais gloriosa, a duração da nova aliança. Veja a comparação, ele diz, o que outrora foi glorificado, ou seja, o que tinha glória, já não resplandece. Se você fosse traduzir literalmente, não resplandece aí, seria, já não é glorioso. Já não é glorioso. Diante da atual sobreexcelente glória. Calma, como assim? A antiga aliança não é mais gloriosa? Não tem mais glória nenhuma? Então Paulo está dizendo para a gente deixar para lá o Antigo Testamento? Só ler o Novo Testamento? Você sabe que não. Até porque o próprio Paulo, ele cita inúmeras e inúmeras vezes
o Antigo Testamento como palavra de Deus. O Antigo Testamento é tão palavra de Deus quanto o Novo. E a antiga aliança é tão divina quanto a nova. As duas se completam. A nova é o cumprimento da que a antiga tanto anunciava. Mas a glória da antiga aliança era justamente apontar para a nova aliança que viria com o Messias. Que viria com o Espírito Santo habitando no seu povo. É disso que Deus fala em Joel 2,28, quando ele diz: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. É disso que Deus também fala em Ezequiel 36:27, quando ele diz: porei dentro de vós o meu Espírito e farei com que andeis os meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis. A promessa vira realidade com Jesus e com o seu Espírito habitando em nós. É por isso que a glória é infinitamente maior e faz com que a glória da lei já não resplandeça mais diante dela. É como uma lâmpada que você acende no seu quarto de noite. De noite você precisa daquela lâmpada. Naquele momento ela brilha, ela ilumina o seu quarto, faz você enxergar coisas que você não enxergaria se ela não estivesse ali. Mas quando amanhece e vem aquele solzão no seu quarto inteiro, você enxerga muito mais do que você enxergou de noite. Muito mais. Tudo fica mais claro. A lâmpada ainda está lá, brilhando. Você deixou acesa? Está lá, brilhando ainda. Mas o brilho do sol é tão, mas tão maior, que parece que ela não resplandece mais, em comparação com a bola de fogo que está ali, vindo da janela. A lei, ela continua sim tendo a sua glória, mas essa glória é apontar para o sol da justiça. Para o seu Espírito que vieram iluminar tudo dentro de nós. Ela teve o seu papel sim durante a noite escura. Mas agora ela também é contemplada com o brilho do sol. Ela também é iluminada com o brilho do sol que apareceu para todos nós, em Jesus Cristo. É como diz um comentarista, Paulo ele não vê a antiga aliança como algo abolido, como ela tendo sido abolida, mas como tendo sido subordinada, incluída como base para uma superestrutura em que a essência da aliança do Sinai foi mantida. A prova disso está como a glória de Deus aparecia. No tempo de Moisés ela era desvanecente, diz o texto. Desvanecente, nós vimos também em Êxodo 34. Aquele brilho, ele não ficou gravado no rosto de Moisés pelo resto dos dias dele, não. Aquele brilho só esteve ali enquanto Moisés ia se encontrar com Deus para receber a lei. Depois disso, o brilho foi diminuindo, até que cessou. Agora, o brilho do Espírito, o brilho que ele coloca dentro do coração de quem crê é diferente. Ele não para. Ele está dentro de nós, porque o Espírito permanece dentro de nós. A sua ação é permanente. Crianças, vocês sabem qual a diferença de algo permanente para uma coisa que não é? Olha os seus dentinhos. Todo mundo nasce com dentes de leite, né? O que acontece depois de um tempo? Mesmo se você cuidar direitinho dos seus dentes de leite, o que acontece? Eles caem, vão cair. Eles vão dar lugar aos dentes permanentes. É assim que a gente chama dente de adulto. Dente mais forte, mais resistente, dente permanente. Agora, os dentes permanentes, se a gente cuidar direitinho deles, eles vão cair? Não vão, eles vão ficar lá, porque eles são permanentes. É isso que Deus faz com o brilho da glória dele dentro do coração de quem crê em Jesus. E sabe quem garante, sabe quem cuida para que esse brilho seja permanente? É o Espírito Santo. É o Espírito de Deus. Ele nunca vai sair de dentro de você, porque ele já selou você. A oração de Davi, no Salmo 51:11, quando ele pede perdão a Deus pelo seu pecado, ele clama: não me retire, Senhor, o teu Espírito Santo. Ela foi perfeitamente cumprida na nova aliança.
Se você crê em Jesus, Ele já te deu o seu Espírito. E nada, nem ninguém, nem você pode tirar esse Espírito de dentro de você. É isso que Romanos nos mostra em vários versículos. Todo crente deveria considerar decorar Romanos 8. Porque tem hora que a gente precisa lembrar das verdades de Romanos 8. Eu vou trazer algumas delas sobre o Espírito Santo de Deus. Diz no verso 2 que o Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei, do pecado e da morte. No verso 6 diz que a mentalidade do Espírito em nós nos dá vida, nos dá paz. Nos versos 8 e 9 diz que nós podemos agora agradar a Deus porque nós estamos no Espírito. No verso 11 diz que o Espírito vai nos ressuscitar um dia, como Ele ressuscitou Jesus. No verso 13 diz que o Espírito mortifica os nossos pecados. O verso 14 diz que Ele nos guia. O verso 16 diz que Ele testifica no nosso coração que nós somos filhos de Deus. O verso 26 diz que Ele nos assiste na nossa fraqueza. E Ele ora, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E no final do texto diz que Ele garante que nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quer ver algo mais impressionante do que aquilo que aconteceu no Monte Sinai? Se você crê, olha no espelho hoje. Olha no espelho. Veja o que aconteceu com você. Deus morando aqui, dentro de mim. É sério isso? Sim, é sério isso. Isso é infinitamente mais glorioso do que uma montanha pegando fogo. Um brilho desvanecente no rosto de um homem. É a glória de Cristo brilhando dentro de você para sempre. Lembre-se disso. Lembre-se disso nos dias bons e principalmente nos dias maus. Quando você pecar, quando você cair feio, a glória de Cristo ainda vai estar brilhando diante de você para você se arrepender e para você voltar. Quando você se sentir desanimado com as lutas, ela vai brilhar dentro de você, lembrando quem já venceu por você. Quando você achar que não vai conseguir ficar firme até o fim, ela vai te lembrar da glória que ainda te aguarda. E quando você morrer, ou o Senhor te chamar, ou Ele vier te buscar, ela finalmente vai se espalhar por cada célula do seu corpo e tomar completamente a sua alma para você brilhar para sempre como Jesus. Eis a glória do ministério do Espírito, uma glória infinitamente superior. E ela pode ser sua se você crer em Jesus Cristo. Que glória, que ministério glorioso do Espírito Santo. Ele tornou aquilo que já era bom infinitamente melhor. A lei gloriosa mostrava um Deus que veio se revelar a nós, para nos salvar. Mas também mostrava que seria impossível essa salvação sem a ação direta dele. E o Espírito, ele fez com que aquilo que era impossível se tornasse uma realidade para todo aquele que crê, por causa da obra maravilhosa do Senhor Jesus nesse mundo. O Deus encarnado, ele veio ao mundo para tomar a nossa morte, a nossa condenação, e nos dar a sua vida e justificação. Foi isso que ele fez quando ele obedeceu toda a lei de Deus no nosso lugar. Foi isso que ele fez quando ele derramou o seu sangue naquela bendita cruz, recebendo a ira de Deus no nosso lugar. Foi isso que ele fez quando ele ressuscitou ao terceiro dia, brilhando assombrosamente com a sua glória. Foi isso que ele fez quando ele deixou o seu Espírito glorioso para morar dentro de nós. E é isso que ele fará quando ele voltar na sua glória suprema. Aquele que velou a sua glória. Quando ele veio a primeira vez, um dia ele vai escancarar essa glória para todos verem, os vivos e os mortos. Todos verão a glória de Deus no Filho. Naquele dia todos verão a face gloriosa de Deus. Uns para a sua condenação e morte eterna. Outros para serem declarados justos
e viver eternamente. E serem glorificados finalmente. Eu te pergunto, de que lado você vai estar? De que lado você vai estar nesse dia? O Espírito está falando com você hoje. Creia em Jesus Cristo e esse brilho, ele vai invadir você para nunca mais te deixar. A certeza do perdão e do amor de Deus, a vida eterna com Jesus, numa glória que nunca, nunca terá fim. Se você crê, o Espírito vai te transformar. Isso não vai ser surpresa para você. Isso é uma certeza que Deus te garante. Ele vai te transformar. Inimigos promovidos a herdeiros. A noiva finalmente encontrando com seu grande amor. Essa cena, essa terra sendo transformada para ser a nossa habitação eterna. E uma refeição inigualável. Isso sim é fina gastronomia, tá? Uma refeição inigualável, preparada pelo próprio Cristo para nós. Super, big, top, são adjetivos pequenos para descrever esse momento. Pequenos demais. Felicidade plena. Glória completa. Com Jesus. Não há nada melhor do que isso. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua glória que veio até nós e se revelou. Uma glória assim que nos destruiria se não fosse a Tua ação. Cobrindo, Senhor. Cobrindo essa glória para que ela não nos destruísse com o sangue. Mas uma glória que foi escancarada com um outro sangue, o sangue do Teu Filho amado Jesus, derramado naquela cruz. E com o Teu Espírito vindo morar dentro de nós para nos transformar. E sermos agora receptores da Tua glória, de maneira que sejamos transformados e glorificados um dia. Obrigado, Senhor. Senhor, que aqueles que ainda não têm o brilho do Senhor dentro de si, que sejam tocados nessa manhã. Que o Teu Espírito Santo fale, faça esse ministério maravilhoso que Ele faz, de nos convencer do nosso pecado, da nossa miséria, do juízo que virá. Que se arrependam, que creiam. E que nós, Senhor, que já cremos, Senhor, dá-nos confiança na glória do Senhor dentro de nós. Dá-nos a certeza do Teu amor, do Teu perdão, do Teu cuidado, da Tua justiça que já está em nós, apesar de nós, mas por causa do Teu bendito Filho. Obrigado por tamanha glória. E, Senhor, nós ansiamos pelo dia que ela será plena nessa terra e plena em todos nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.